Depois de mais de 10 anos trabalhando com entrevistas, conversando com pessoas em podcasts, entrevistando pessoas também, muita gente poderia dizer que eu sou desinibido, mas na verdade eu sou uma pessoa introvertida. Você sabia que você pode ser uma pessoa introvertida e mesmo assim gostar de conversar com certas pessoas por determinado tempo e não durante uma noite inteira com um monte de gente? Mas você pode ser uma pessoa que gosta de conversar, gosta de trocar ideia, de ouvir histórias e mesmo assim precisar de um tempo sozinho ou sozinha para recarregar as baterias, porque provavelmente você é um dos 4 tipos de pessoa introvertida. Quem não sabe isso geralmente vai falar que você é ou alguém antissocial, ou vão achar que só porque você conversa com todo mundo você é uma pessoa super comunicativa, quando na verdade você não é. Você até quer conversar, mas não é com todo mundo e nem em todo momento. E quando você descobre quais são os 4 tipos de introvertidos que existem, fica muito mais fácil explicar para as pessoas que tipo de introvertido ou introvertida você é, para que elas saibam exatamente como lidar com você e para que você também saiba como lidar com outros introvertidos. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. E mais ainda, vou te mostrar por que provavelmente você já foi mal interpretado muitas vezes pelas pessoas ao seu redor que não sabiam se você era introvertido, se você era antissocial, se você era comunicativo, se você era arrogante, se você era desinteressado, enfim, nenhuma dessas coisas define o que são os 4 tipos de pessoas introvertidas. Vou te explicar tudo isso nesse vídeo, claro que depois da vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E eu quero saber se você já se considerou uma pessoa introvertida. Ou além, você já se considerou uma pessoa antissocial ou já disseram que você é alguém antissocial? Comenta aqui nos comentários o que as pessoas acham de você, porque antes de te explicar os 4 tipos de introversão, a gente precisa falar e diferenciar o que é ser introvertido do que é ser uma pessoa tímida. Você por acaso é uma pessoa tímida? Você se considera alguém tímido? Ou será que você é uma pessoa introvertida? Vamos entender a definição e a distinção conceitual disso aqui, utilizando como referência uma das maiores autoridades na psicologia atual, a doutora Ramani. Então, em resumo, introversão não é sinônimo de timidez. Outra coisa, ser introvertido também não é sinônimo de fobia social, ou seja, não é porque eu sou introvertido que eu necessariamente sou uma pessoa antissocial. Nada disso. E definitivamente, introversão não é a incapacidade de se relacionar com outras pessoas. Quando a gente fala de introversão, a gente está falando de energia psíquica, de onde ela vem e para onde ela vai. Pensa aqui comigo. É como se cada pessoa tivesse uma bateria interna e basicamente pessoas extrovertidas recarregam essa bateria em ambientes hiperestimulantes, conversando com gente, locais lotados, movimentados, muita coisa acontecendo e basicamente pessoas introvertidas fazem o oposto. Elas recarregam as suas energias em cenários opostos, com menos estímulo, com menos gente, com uma conversa mais selecionada, menos conversa ou até mesmo sem conversa alguma, com menos movimento. Um ambiente muito movimentado, muito lotado, com muitas pessoas conversando por muito tempo, para um introvertido é um desgaste de bateria. É ali que ele descarrega a sua energia, ele fica se sentindo realmente desgastado, cansado de estar numa situação dessa. Tão cansado como se ele tivesse feito uma série de exercícios físicos. Porque sim, o introvertido se desgasta tanto mentalmente em situações assim, hiperestimulantes, com muita gente, com muita conversa por muito tempo, que aquilo tem um impacto físico, ele realmente fica cansado, ele precisa parar e ficar em silêncio. Ele até topa participar de situações assim, mas são bem seletas. Poucas vezes no ano ele vai para situações assim, com muita gente, com muita conversa, por muito tempo, etc, etc. Isso não é porque é um introvertido antissocial, não é porque ele tem medo de conversar com os outros, não necessariamente, tá? Isso é simplesmente a forma como ele funciona. A bateria social dele recarrega e descarrega nessas condições que a gente tá falando aqui. E é exatamente aqui que mora um grande problema, que se você é um introvertido ou uma introvertida, você deve prestar atenção, que é o seguinte: quando alguém olha para um introvertido, pensa, ele ou ela é quieto porque na verdade não gosta de pessoa. Ou pior, ele é quieto porque não sabe se comunicar, deve estar nervoso, não sabe do que está falando. E é aí que mora o problema. Porque se você não conhece o introvertido, não sabe que tipo que ele é, ou se você é um dos 4 tipos e não sabe como se expressar, as pessoas vão te julgar de maneira equivocada. Vão achar que você é arrogante, antissocial, medroso, fraco mentalmente. Por isso que eu fiz esse vídeo, para que as pessoas possam entender quais são os 4 tipos de introversão. E nós vamos falar deles agora. Começando então pelo primeiro tipo, o introvertido social ou introvertido socializável. E sim, isso existe, não é uma contradição. O introvertido social, em resumo, gosta de gente. Ele gosta de conversar, gosta de ter vínculos, gosta de trocar informações. O ponto é, ele gosta de gente, ele só não gosta de excesso de gente. Ele não funciona bem em ambientes com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, com interações rasas e rápidas. Ele prefere
poucos vínculos, ou seja, ele prefere conversar muito, mas com poucas pessoas. São aquelas poucas que o introvertido social identifica que o papo é interessante, que tem algo a agregar. E aí, meus amigos, se um introvertido social encontra uma dessas pessoas, aí ele pode até mesmo conversar a noite inteira, sem se cansar, sem se desgastar. Mas perceba, ele não é antissocial, ele é seletivo. Ele gosta de escolher as pessoas, o tipo de conversa, o tipo de ambiente, e se tudo tiver adequado, ele consegue até ficar bastante tempo, até uma noite inteira, em uma situação, conversando, interagindo. Mas ele é bem seletivo enquanto a isso. Como se ele fosse uma espécie de curador social. Ele escolhe cuidadosamente quem vai entrar no espaço emocional dele. E aqui vem o primeiro erro de interpretação que as pessoas têm com um introvertido social, que é o meu caso. Eu sou um introvertido social, pelo menos eu me identifico como introvertido social. As pessoas olham um introvertido social conversando e pensam assim: nossa, mas ele fala muito bem, olha como ele parece confortável socialmente. Nossa, então se ele não conversou com você, deve ser porque ele é arrogante ou porque ele não gostou de você. E não tem nada a ver com isso, né? Não é por aí. Ou o segundo erro são as pessoas pensarem que a gente, por conversar bem, por gostar de falar com certas pessoas, quer ficar também conversando com todo e qualquer tipo de pessoa, e essa pessoa tenta arrastar a gente para uma roda maior e não vai funcionar, porque não é o tipo de funcionamento de um introvertido social. Se ele gostou de conversar com você, é com você que ele quer conversar, e geralmente com mais ninguém. E assim como quase todo tipo de introvertido, o social também, depois de um dia longo de conversa, mesmo se forem conversas interessantes, vai precisar parar, tirar um momento de silêncio para recarregar a sua bateria social. Você é esse tipo? Se você for, já comenta aqui. O segundo tipo é o introvertido reflexivo, ou aquele que pensa demais. Esse é o tipo de introvertido mais comum que as pessoas imaginam quando ouvem falar na palavra introversão. Então ele é aquele que vive da porta para dentro da sua própria cabeça. É uma pessoa que está geralmente muito orientada para o seu mundo interno, para ideias, para reflexões, para observação. Não é que ele fica quieto ou ela fica quieta. Ele ou ela está quase sempre pensando muito. Enquanto todo mundo está lá numa festa, falando, berrando, ele está quieto em volta, analisando, vendo se as ideias fazem sentido, tentando pensar em casos onde ele já fez aquilo na vida dele, onde ele poderia fazer. Enquanto o ambiente está se movimentando, um monte de gente entrando e saindo, ele está parado olhando as conexões, vendo quem são as pessoas, quais são os assuntos, tentando entender o que cada um ali quer. É um tipo de introvertido mais analítico, um introvertido reflexivo. Se você coloca um introvertido desse sentado, por exemplo, num café movimentado, ele pode ficar por horas ali, observando as pessoas, vendo as histórias que elas estão contando, fazendo pequenas reflexões silenciosas dentro da cabeça dele sobre tudo que está acontecendo, quem está ali, quem está falando o quê. É aquele tipo de introvertido que depois que vai para um programa social, um filme, uma peça de teatro, um show, ele não quer sair falando, explodindo, ele quer saborear aquilo internamente, repassar na cabeça dele os momentos, ouvir alguma música que faça ele lembrar daquela situação que ele passou, para ficar ali refletindo, e depois ele vai abrir e falar o que está passando, o que ele pensou, se ele gostou, se ele não gostou. Ele não é aquela pessoa que fala de maneira objetiva aquilo que está pensando. Ele precisa digerir muito primeiro, pensar, refletir, para depois colocar para fora. E esse é um dos pontos mais importantes para esse tipo de introvertido. Se for o seu, presta atenção. Os estudos mostram que esse tipo de introvertido, o introvertido reflexivo, costuma apresentar altos níveis de autenticidade e estabilidade emocional. Mas existe um custo para isso. Se você fica muito tempo dentro da sua cabeça, apenas analisando, você pode criar uma ideia perfeccionista de que sempre que você abrir a boca tem que ser para falar algo super inteligente, o que torna difícil com que você faça as small talks, ou as conversas básicas de dia a dia. E se você começa a criar dificuldade em small talks, você pode acabar tendo dificuldade de fazer networking. Então vale a pena tomar cuidado e prestar atenção nesse aspecto. Já no terceiro tipo de introvertido, esse é um dos mais difíceis, que é o introvertido ansioso. Aqui é onde a introversão se mistura com a autovigilância emocional. Deixa eu te explicar o que acontece. Esse tipo de introvertido, o ansioso, ele não evita as pessoas porque não gosta delas. Ele evita as pessoas muitas vezes porque está antecipando julgamentos. Julgamentos que ele já fez sobre elas ou que ele acha que elas vão fazer dele. Por exemplo, o introvertido ansioso entra numa sala onde está tendo uma conversa e na cabeça dele vem pensamentos como: será que eu falei besteira? Será que eu devo falar agora? Será que eu me expressei mal? Será que eu tô parecendo estranho? Cara, acho que é melhor eu ficar quieto, hein? Será que eu continuo a falar? Não, acho que é melhor eu ficar quieto mesmo. E aí a conversa acaba abruptamente. Ele começa a se empolgar, se preocupa muito com como ele está sendo percebido e para de falar, corta o papo, começa a responder mais rápido, monossilabicamente, para que as pessoas parem de falar com ele. Volta para um ponto onde ele se sente seguro, que é quando ele está quieto e ninguém está falando com ele, e ele não tem chance de cometer nenhuma gafe social. Isso é o que passa na cabeça de um introvertido ansioso. Você é esse tipo?
Comenta aqui. Mas o fato é que na cabeça do introvertido ansioso, a situação, mesmo depois que ela acaba, uma situação desconfortável, ou onde ele acha que ele mandou mal, ela não vai acabar ali, ela vai durar horas. Ele vai ficar repassando aquilo na cabeça dele. Ele revisita frases, o tom de voz que ele usou, a expressão, será que eu mandei bem? Será que nessa hora eu falei besteira? Puta, será que eu devia ter falado isso? Cara, nossa, não sei, hein? Cara, mas também olha só o que ele falou pra mim naquela hora. Aqui eu não sei o que ele quis dizer. E aí o introvertido vai tendo essa discussão e vai ficando ansioso mesmo depois que a situação já passou. E aqui uma coisa que eu quero que você preste atenção, se você é o introvertido ansioso. A ansiedade não cria necessariamente a introversão, mas ela infelizmente amplifica. Se você já é introvertido e começa a desenvolver ansiedades sociais, infelizmente a ansiedade vai aumentar a sua introversão e pode fazer com que você se feche cada vez mais. O introvertido ansioso geralmente prefere muito menos estímulo. Por isso muitas vezes ele escolhe ficar sozinho, não por prazer, mas para se sentir aliviado. Quando ele tá sozinho, na cabeça dele, a chance dele cometer um erro é muito menor. A chance das pessoas não gostarem de algo que ele faça é praticamente inexistente. E como ele se preocupa muito em não incomodar os outros, em não criar conflito, em não cometer nenhum tipo de erro, nenhum tipo de gafe, ele prefere muitas vezes ficar sozinho e aí ele se sente aliviado, seguro. Para esse tipo, recomenda-se a exposição gradual, para que ele vá percebendo que ambientes com outras pessoas não são necessariamente ameaçadores e que ele pode sim ficar em alívio mesmo estando em situações onde ele conversa com outras pessoas e se expõe. Claro que isso sendo feito com o tempo e com pessoas que ele confia e acredita. O que nos leva agora então para o nosso quarto tipo de introvertido, o introvertido inibido ou o introvertido reservado. Esse tipo é o mais frequentemente confundido com tímido ou tímida. Quando você é o introvertido reservado, as pessoas consequentemente acham que você é uma pessoa tímida. Ah, e fulano é tímido, né? E não é, tá? Presta atenção. O que é o introvertido reservado? Esse é o tipo de introvertido observador. Mas diferentemente dos outros, ele não fica nem tão inseguro e nem tão ansioso. Ele até quer conversar, ele quer participar, mas ele observa muito antes de falar o que quer falar. Então é muito comum que esse tipo de introvertido entre num ambiente novo e acabe se segurando. Ele não se lança na conversa de primeira, ele não chega já falando, já perguntando, já ocupando algum espaço, não. Ele entra, olha em volta primeiro, vê como que as coisas estão sendo feitas, quem tá conversando com quem tá fazendo o quê, e aí sim ele toma partido e começa a interagir de pouquinho em pouquinho, porque ele tá ali contido, ele tá pensando o que ele vai fazer. Ele observa o clima, se as pessoas estão ali alegres, se está tendo algum tipo de briga, de discussão, quais são as regras não ditas naquele ambiente, quem que ele deveria conversar naquele momento, quem que é o líder naquela situação, para ele não chegar tomando o espaço do líder. Ele observa aquilo e se adapta àquilo, ele vai se moldando ao ambiente. E como eu falei, o quarto tipo, o introvertido reservado, ele solta pouca informação. Então geralmente responde de maneira mais curta, objetiva. Mesmo se ele estiver empolgado com algo, ele não vai fazer aquela explicação longa, não vai dar um over-explaining, nem nada do gênero. Vai ser algo pontual, para não correr o risco de cometer uma gafe. Ele chegou, ficou quieto, observou toda a situação, entendeu mais ou menos, começou a se ajustar, não é agora na fala que ele vai falar e se complicar. A fala dele também vai ser bem podada. E aqui tem uma coisa muito fascinante sobre ele, sabe qual que é? O introvertido contido ou reservado, muitas vezes quando ele finalmente fala, costuma ser uma situação onde o ambiente inteiro presta atenção, e é muito comum que quando um introvertido desse tipo fale, todas as pessoas gostem, ou a maioria goste do que ele falou, porque ele só fala quando sente que tem algo a acrescentar. E aí, você se encaixa nesse tipo? Porque agora eu tenho uma pergunta para você. Primeiro, qual é o seu tipo de introvertido? Se você é um introvertido mesclado, tem um pouco de cada um desses, comenta aqui para eu saber qual introvertido ou introvertida você é. E eu quero que você entenda que introversão não é um defeito de personalidade, não tem nada a ver com isso. É uma forma de funcionamento da sua bateria social, as preferências que você tem em relação a como socializa com outras pessoas ou outros estímulos, apenas isso. E se você entendeu que esse vídeo te ajudou, comente a palavra comunicação, persuasão ou introversão aqui nos comentários, para que mais vídeos sobre autoconsciência, comportamento, comunicação, vídeos como esse aqui, cheguem até você e você possa ter mais e mais mudanças nesse ano que está por vir. Te peço também para que curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para que você me ajude a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima.